Amigos do canal Cláudio Parrato, bem-vindos. Vamos falar do Matraca, Matraca One. Nós vamos tentar de não chamá-los muitas vezes assim, porque senão ele vai ficar bravo e vai brigar comigo. Eu não estou com vontade nenhuma de brigar com ele, porque ele é muito mais poderoso do que eu, sobretudo em termos psicológicos, como se usa dizer. Primeiramente, claro que não estamos esquecendo todos os acontecimentos que têm a ver com Covid, etc. Hoje não tivemos grandes novidades, senão aquilo que já sabíamos, que a Liga da Série A fala em tentar uma coordenação das ASL para que tenha uma uniformização, algo que tanto na live de ontem, tanto no vídeo de anteontem, tentamos esclarecer de como isso funciona, mas, evidentemente, cada um puxa a sardinha para a própria brasa, faz as comunicações e se comunica na forma que acha mais adequado. Fato é que a situação é arriscada ainda. O primeiro-ministro italiano, Draghi, ligou ao responsável da Federação Italiana expressando a preocupação. Quando um primeiro-ministro que tem bastante coisas para fazer liga para o presidente da Federação Italiana, mesmo que seja do esporte mais importante no país, evidentemente a preocupação de fato é não só grande, como as coisas não estão indo muito bem. Torcer para que domingo tenhamos pelo menos 7 jogos, 3 certamente não serão confirmados, ou pelo menos 3 não terão times em campo. Esperamos pelo menos que 7 jogos aconteçam. Mas estamos aqui para falar do José, né? Vamos chamar ele de Zé. Vamos falar do nosso amigo Zé. Zé Mourinho, que falamos um pouco na live, mas não entramos em um detalhe, justamente até para que ontem um torcedor da Roma ficou um pouco chateado, depois pediu desculpa de ter proferido algumas ofensas para mim durante a live, porque eu estava criticando a atitude de Mourinho. Então não quis ir adiante nesse assunto, mas depois, antes do jogo contra o Milan e depois o jogo contra o Milan, depois da derrota contra o Milan, ele confirmou que tinha recebido uma proposta de outro clube 3 anos atrás. 3 anos atrás, esse clube era o Milan. No encontro com jornalistas anterior ao jogo, ficou claro que era o Milan, mas ele não disse. E aí, quando se omite, fica difícil depois querer ter a certeza, ou sobretudo fica fácil depois dizer, não, mas eu não disse nada, vocês estão simplesmente fazendo especulações. Mas depois, o jogo, depois de ter sido acolhido com vaias, com insultos, com xingamentos pela torcida do Milan, lembrando que o Mourinho treinou há 10 anos atrás a Inter, grande rival do Milan, com a qual ganhou o triplete, lembrando que em um jogo, quando ele treinava o Real Madrid contra o Milan, fui em San Siro mostrando o número 3, que quer dizer triplete, e isso, enfim, é claro que foi uma grande provocação. É óbvio que o torcedor que paga o ingresso e quer desabafar um pouco suas angústias acaba ofendendo, mas não sou Mourinho, como jogadores, dirigentes, enfim, quem está no mundo do futebol sabe como isso acontece, é uma coisa muito limitada ao campo. Mas Mourinho é um cara muito sentido, além de ser um cara que fala muito, e aí vem a questão, será que ele mais fala do que treina? Ou será que o Mourinho comunicador esteja abafando o bom treinador, o excelente treinador que ele foi? Vamos por ordem. Ao falar que ele recusou uma proposta do Milan e até aqui está dando uma informação, mas dizer que ele está muito feliz de ter feito isso, ele não está sendo, mais uma vez, uma pessoa normal. Normal, ele, claro, vai dizer, eu não sou normal, eu sou special one, né? Mas ele está sendo, sinto, mas vou ter que usar de novo, matraca. Ele está abrindo aquela boca de forma que, evidentemente, sem pensar e achando que ele é acima de tudo e de todos, só porque ele é rico e poderoso. Mas o Mourinho esquece que
no final das contas, na vida, você tem que, pelo menos, ser minimamente reconhecer que se, por exemplo, viesse para mim, qualquer empresa quisesse me contratar, uma empresa que eu acho, para motivos éticos, por exemplo, eu não trabalharia lá, eu diria não, porque eu tenho outro compromisso, não, porque acho que não estou de acordo com a questão salarial, não, porque é muito distante de casa, mas não iria depois nas redes sociais ou dizer, olha, fui contatado por essa empresa, fizeram uma oferta, eu mandei eles correr da minha casa porque não quero nem saber deles. Dessa forma, você se mostra até uma pessoa pouco confiável do ponto de vista do sigilo, daqueles que são, muitas vezes, os contatos, e deixar claro que, segundo fontes internas ao Milan, nunca teve uma oferta, teve um contato, né? Então, além de tudo, ele está, palavra dele contra a palavra de alguns diretores, não exatamente diretores, mas gerentes, digamos, de futebol do Milan, a palavra dele contra a palavra dessas pessoas, passado até por mentiroso. Pode ser que, de fato, tenha sido um contato. Ele quis especificar que foram até a casa dele, né, foram procurar ele na casa deles, em Portugal. Ele tinha acabado de ser demitido do Manchester United, e ele pensou 3 dias e depois disse não. Essa forma, esse modo de agir demonstra alguma coisa, no meu modo de ver, um momento de desespero e uma tentativa de abrir um paraquedas nessa queda bastante vertiginosa que ele está tendo em termos de prestígio humano também. Me pergunto qual seja o significado disso, mas, digamos, ele quis fazer essa polêmica, e ele é um cara muito polêmico, ele é um bom treinador, ele treinou times espetaculares, ele tem, com certeza, muito dinheiro, ele é um treinador que ainda goza de bastante prestígio, mas a ideia que passa é o seguinte, né, como eu disse antes, será que ele está cada vez mais comunicador e menos treinador? Se vocês forem olhar nossos vídeos sobre Mourinho, tem mais de um, teve um primeiro onde eu estava estranhando o silêncio do Mourinho. Mourinho, que naquele início de campeonato estava ganhando todos os jogos, ganhando às vezes bem, às vezes no último minuto, e estava tudo bem. Mourinho polêmico parecia ter sumido. Só bastaram algumas derrotas, algumas vaias, algumas críticas, ele começou a atirar para tudo e quanto é lado. Primeiramente, tem aqueles 8 gols que foram tomados contra em 2 jogos do Bodo. Esse time do norte da Europa, absolutamente desconhecido até então, mas, sobretudo, em 20 jogos de campeonato da Série A, 20, ele perdeu 8. Quando você perde 8 jogos e joga bem, rarissimamente, dessas 12 vitórias, talvez teve 2 jogos que podemos dizer onde ele tenha, de fato, mostrado um belo jogo. Quais são, então, os motivos por que a Roma está perdendo tanto, está tendo tanta dificuldade em alcançar posições na tabela melhores daquelas que parecem estar naquela que se encontra nesse momento? Bom, primeiramente, ele diz que são 3 problemas. O fato de não ter um time titular adequado, ou seja, o nível do seu time titular, dos seus jogadores, dos seus 11 jogadores titulares, não é de alto nível. Quando ele foi perguntado como explica a derrota do Milan, que praticamente tinha 4 ou 5 titulares fora, ele tinha 100% do seu time titular, ele disse, a qualidade do meu time é inferior às reservas do Milan. Essa é praticamente a resposta. Segundo ponto, juízes
juízes é tudo contra ele. Nem contra a Roma, é contra ele. Mas se esquece episódios favoráveis. E é muito fácil isso, jogar isso para a plateia e todo mundo falar, mas é tudo contra a Roma, contra a Roma, contra a Roma. É muito fácil dizer isso, é muito fácil fazer isso, esquecendo, por exemplo, como na primeiríssima rodada, a vitória da Roma contra a Fiorentina se deu por uma expulsão absolutamente questionável do goleiro da Fiorentina, que saiu fora da área, fez uma intervenção contra o Abraham, que estava indo não em direção ao gol. Então, né, por muitos, inclusive analistas, aquele era um amarelo e uma falta fora da área, e amarelo não. Fui expulso e de lá, claro, evidentemente, a facilidade da vitória da Roma contra a Fiorentina, assim como o gol contra a Atalanta e outras situações em que teve episódios absolutamente desfavoráveis. Mas disso dele não fala, joga para a plateia tudo aquilo que lhe convém. E o terceiro ponto? Bom, o terceiro ponto é o fato de ter segundas linhas, reservas tão ruins, tão ruins, tão ruins, que nem merecem entrar no banco. Muitas vezes ele, devido, por exemplo, a jogos, como aconteceu na derrota do Bodo, ele colocou uma meia dúzia ou mais de jogadores totalmente fora, inclusive dos treinamentos, treinando à parte. Isso são os três argumentos. Primeira linha horrível, segundas linhas horríveis e juízes horríveis. Bom, agora a pergunta é o seguinte: você perde 8 vezes em 20 jogos de campeonato. Você está em uma posição absolutamente não favorável. Você não joga bem. É possível que seja toda a culpa dessas situações? Quando o Mourinho fala que o time dele é fraco, o que ele está falando? Ele está dizendo que o clube não está fazendo o papel dele, que o clube não está comprando os jogadores que ele quer, porque o clube não tem condições de comprar. Mas ele sabia. O que ele... E aí falta totalmente humildade, mas é absolutamente impossível pedir para o Zé ser humilde nesse caso. Né? Porque a humildade diria, bom, eu fui contratado para fazer milagres, né? Para eu fazer alguma coisa a mais, porque eu sou um cara diferenciado. Eu não sou qualquer treinador. Né? Agora, é fácil ganhar campeonatos, ganhar copas, quando você tem um time que são dos melhores e é com os melhores jogadores. Né? Naquele caso, o único risco que você corre é chegar em segundo lugar e fracassar, porque, de fato, qualquer treinador teria conseguido, pelo menos, batalhar para isso. O que se espera do Mourinho? Dar a certeza, né, de que se melhore alguma coisa. Né? Então, eu me pergunto, por exemplo, quando ele fala dos jogadores como o Villar, que está interessado a Inter, como o Borja Mayoral, que a Fiorentina está seguindo e não é de pouco tempo. Então, o problema é o seguinte: o Mourinho disse que jamais iria treinar o Milan. E aí é evidente que, dessa forma, feito isso, falado isso depois de uma derrota sem grandes apelações, né? O pênalti do Abraham foi um pênalti infantil, absolutamente infantil, mas ele cometeu. Então, não podemos dizer que, de fato, o VAR tenha interferido nisso. Mas o fato de dizer que ele tem um time titular de jogadores de baixa qualidade, mas ele tem o Rui Patrício, que ele acha que é um goleiro fenomenal, que eu acho que é um dos piores goleiros que a Roma já teve nos últimos tempos. E olha que a Roma é campeão em achar goleiros ruins. Tem o Smalling, não dá para dizer que seja um fraco. Né? O Pellegrini, o Zaniolo, o Abraham, o próprio Abraham, né? Um jogador de qualidade. Agora, outros jogadores de nível. Né? Mas com esse time, será que ele não consegue, em volta desse time, como o Spalletti fez em volta do Koulibaly, do Anguissa e do Osimhen, construir, claro, do Insigne, construir um núcleo mais forte?
Porque, dessa forma, fazendo essa revelação, essa discutibilíssima declaração dizendo: o Milan me contratou, mas eu estou muito feliz de tê-los mandados para casa. Isso demonstra, mais que infantilidade, demonstra que você está em um nível de decadência que provavelmente não tem mais volta. E se a decadência começa do ponto de vista humano, porque dessa forma você está desrespeitando, inclusive, um clube que se te procurou porque achava que você fosse o elemento certo. E o Milan não é pouca coisa. O Milan não é pouca coisa. Em nível internacional, o Milan é o time mais importante da Itália, um dos maiores da Europa. Então, se o Milan te procura, e você fazendo essa declaração, dizer, não, mas não estou nem aí, eles te procuraram porque acharam você válido. Então, com essa moeda que você troca, você está se queimando, né? E como não bastasse se queimar fora do campo, você está se queimando em campo, porque a sua Roma, Zé Matraca One, a sua Roma não está atendendo minimamente aos desejos dos torcedores e, sobretudo, para nós observadores, não está manifestando nenhum tipo de jogo muito atraente. Zé, fica a dica, volte a ser aquele treinador brilhante que nós apreciamos e deixe de ser comunicador. Contrata uma senhora assessoria de imprensa, deixa eles falar, porque assim você se queima daqui e de lá. Tchau, Zé.